Vamos para o nosso quadro Papeando. Por que o Papeando, Carol? O Papeando tem um oferecimento de dermatologista doutora Luciana Passos, especialista em câncer de pele. O @ é doutora Luciana Passos Dermato. Renata Sampaio, estética integrativa para mães, especialista em diástase na gravidez e pós-parto. @ Renata Sampaio. Instituto Pedro Gantuá, há mais de 30 anos te fazendo enxergar o melhor da vida. Instituto Pedro Gantuá. Móveis planejados mais alto padrão de qualidade é com a Sousarte Móveis, 759-9879-7778. E a gente está aqui para conversar sobre um assunto tão interessante e que a gente não escutava muito falar, mas que agora vem tomando corpo, principalmente pelas redes sociais. Inicialmente, doutora, a gente vai falar sobre a gravidez ectópica. Estou aqui com a doutora Glaucia. Doutora Glaucia é ginecologista, obstetra. E saber da senhora, inicialmente, o que seria a gravidez ectópica e como ela acontece. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos vocês ouvintes. Achei ótimo essa abordagem, porque a gravidez ectópica, ela merece ser dada uma atenção maior, porque muitas pessoas têm apenas o medo e não o esclarecimento do que acontece. Para a gente entender o que é gravidez ectópica, a gente tem que entender o que é uma gravidez tópica, em primeiro lugar. Sim. A gravidez tópica é aquela que acontece dentro do útero. E a gravidez ectópica é quando o ovário libera todo mês um óvulo, que é o gameta da mulher, que vai se encontrar com o espermatozoide do marido na trompa. Então, esse óvulo, quando ele é fertilizado, quando ele é fecundado, se ele não for para dentro do útero, que é onde uma gravidez tópica, ela é considerada ectópica. Ela pode ficar na trompa, onde acontece 95% dos casos, pode se localizar no ovário, pode se localizar no abdômen, em região extrauterina. Então, a gravidez ectópica é aquela que acontece fora da cavidade uterina. E quando isso acontece, doutora, quais são os riscos para a mulher? Existe risco? Sim, existe, porque como o útero é a matriz, é o local onde ele foi feito para poder gerar aquele embrião, quando ele está fora vai faltar todas aquelas condições favoráveis que são dentro do útero. Por exemplo, como eu disse, 95% dos casos é na trompa. Sim. A trompa é muito fina, muito pequena, muito irrigada, não tem condições de crescer um embrião lá dentro, nenhum feto. Então, quando isso acontece, ela rompe. A depender da localização, existem quadros que são de abdômen agudo. Essas mulheres sangram muito e, infelizmente, em alguns casos, a depender da localização, elas correm risco realmente de vida. Então, o risco da gravidez tubária, como ela é chamada, quando ela se localiza na trompa, é de ter um sangramento intenso que pode levar essa paciente a um choque hipovolêmico e riscos maiores se não for dada um socorro muito rápido. Sim. Mas isso é um quadro de dor intensa. Geralmente, quando acontece a gravidez nas trompas e ela rompe, a paciente sente uma dor súbita, mal-estar, vontade de desmaiar. Então, nesses casos, ela tem que ser levada, assim, logo para emergência. Agora, assim, doutora, em relação à questão dos sintomas. Os sintomas de uma gravidez ectópica, eles são muito parecidos ali no início com a gravidez tópica? Bom, eu vou dar até umas dicas para quem está ouvindo, como é que a gente pode fazer esse acompanhamento inicial de gravidez. Porque muitas das pessoas que podem estar ouvindo vão falar, meu Deus, e se eu estiver gerando uma gravidez, eu não vou saber se ela está tópica ou ectópica. Sim. Como é que geralmente a gente procede? Hoje em dia, o diagnóstico de gravidez, as pacientes estão dando de uma forma muito precoce. Então, qual é a dica e a orientação que é dada? O paciente descobriu que está grávida, existe um exame de gravidez que é chamado beta-HCG sérico. Mas aí ela vai fazer o quantitativo, aquele que conta. De acordo, quando ela estiver com este valor em mãos, vai ficar sendo feito de 48 horas em 48 horas, que geralmente esse valor duplica. Quando esse valor chegar a 2.000 unidades, esse beta-HCG chegar a 2.000 unidades, é indicado fazer uma ultrassonografia endovaginal. Essa ultrassonografia, ela só tem essa função, que é ver se exatamente o saco gestacional está dentro da cavidade uterina. Se ela estiver dentro da cavidade uterina, é uma gravidez tópica. Se ela estiver com 2.000 unidades de beta-HCG e não for visualizado esse saco gestacional dentro da cavidade, já é uma suspeita de gravidez ectópica. Aí tem que proceder o acompanhamento com a dosagem do beta-HCG e o acompanhamento ultrassonográfico. Quando a gente consegue fazer dessa forma, ótimo, porque a gente está
evitando de acontecer uma ectópica. Quando a paciente não sabe, sabe apenas que está gestante e acontece de ter o beta-HCG positivo e ela começa a apresentar dor intensa, às vezes pode apresentar sangramento vaginal ou não, mas geralmente uma dor súbita, porque, como eu falei, 95% da gravidez ectópica ela é na trompa. E quando ela rompe, ela causa um sangramento expressivo na maioria das vezes. Isso causa dor intensa, mal-estar, tontura, que é quando os pacientes têm que ser levados à unidade de emergência. Existem casos, como eu falei, da trompa, que vale a pena a gente salientar. Quando for uma gravidez muito inicial, existe o que a gente chama de abortamento tubário. Sim. A gravidez, ela se processa na trompa, porém não se desenvolve. Ela desce, ela sai pela trompa novamente, em forma como se fosse um abortamento. Então, isso não se dá um quadro de emergência, porque se me perguntasse, então, toda gravidez ectópica ocorre esse quadro de sangramento intenso e de emergência? Não. Esse quadro, no quadro inicial do abortamento, não é um quadro de emergência, o próprio organismo, ele resolve. Existem casos, quando a gente consegue dar esse diagnóstico precoce, que usa uma medicação, que é o metrotexato, que usa para poder tentar, para vocês entenderem, dissolver esse trofoblasto, esse embriãozinho, e dissolve e não precisa de cirurgia. Então, isso eu só estou chamando a atenção do mal-estar, porque é um quadro grave, para que não fique sentindo mal-estar em casa e demore, postergue de levar na emergência. Agora, sim, quando acontece essa gravidez ectópica, a senhora citou alguns fatores de sintomas, né? Depois, qual o procedimento? O que é feito? Como é preciso fazer uma cirurgia para retirada? Sim. Se for um quadro inicial, como eu disse anteriormente, a gente pode usar medicação, o metotrexato, acompanhar o exame de gravidez. Ele vai diminuindo os valores, a imagem ultrassonográfica também, e a paciente, que é o principal fator de evolução, ela fica assintomática. Esse controle é feito apenas de forma ultrassonográfica e de dosagem do exame de gravidez. O quadro da emergência, aí sim, ela tem que ser submetida a uma cirurgia. Se essa cirurgia for numa unidade onde tiver uma cirurgia que é chamada videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva e que aí a conduta, na maioria das vezes, infelizmente, é a perda de uma das trompas. Porque se aquela trompa, ela é o canal onde o óvulo encontra com o espermatozoide, ela não pode ficar aberta. Geralmente, quando isso acontece, ela não tem mais função. Então, infelizmente, na grande maioria, a perda dessa trompa. Mas a paciente pode engravidar porque ela vai ficar com a outra trompa. Existe a trompa contralateral. Mas existe, se não existir na unidade onde essa paciente for atendida a videolaparoscopia, aí é feita uma laparotomia exploradora. É um corte tipo uma cesariana, onde vai abrir a cavidade da paciente e, na maioria das vezes, se for realmente tubária, vai ser feita a retirada da trompa. Como eu disse, existe raramente a gente tem uma gravidez que é no ovário. A do ovário, ela fica mais superficial. Porque, vamos lá, vamos imaginar que aconteceu pela trompa, como eu disse a vocês, que é o canal onde acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide, só que aquele óvulo fecundado, ele não cresce ali, ele escorrega, ele cai na cavidade. Então, ele pode cair no ovário, se processar, não dá esse quadro de sangramento tão grande quanto dá na trompa. Mas ali o embrião, ele tenta se desenvolver, mas é uma condição que não tem como acontecer sem ter a condição que o útero fornece. Existe também uma muito rara, que é a chamada gravidez abdominal. Aqui, recentemente, teve no EC um caso fantástico, foi publicado, inclusive, pelas meninas que estavam de plantão, se eu não me engano, foi a doutora Amália quem conduziu esse caso, e de uma forma brilhante, e realmente conseguiu chegar a tempo de conseguir retirar esse feto e dar a ele uma possibilidade de vida. Foi prematuro, mas se conseguiu. Isso é extremamente raro. Essa paciente ficou internada por muito tempo no hospital EC, eu não trabalho lá, mas foi um caso que ficou, todo mundo soube, um caso de sucesso como esse, mas é raro, porque na cavidade abdominal não existe onde essa placenta fica aderida para poder conseguir passar os nutrientes e fazer toda a alteração que acontece na vida intrauterina. Então, isso é uma raridade, porque aqui em Feira, como aconteceu, alguns dos seus ouvintes devem estar querendo saber o porquê, né, e como isso aconteceu. Já ia perguntar, inclusive. Isso, então, como isso aconteceu, mas isso é uma raridade. Então, nesse caso, esperou até a maturidade um pouco desse feto, fez a cesárea e a paciente não perdeu nada, não perdeu as trompas, ela continua com o útero, as duas trompas, porque foi fora do útero, foi abdominal.
Essa gravidez ectópica, doutora, ela pode acontecer, por exemplo, é mais comum acontecer em mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que já tiveram filhos, ou isso independe? Bom, aí a gente pensa assim, o que causa mais a gravidez ectópica? Sim. Tá? Primeiro, as doenças inflamatórias pélvicas. A clamídia é uma delas. Então, isso já é favorecido por mulheres que têm uma vida sexual mais ativa, porque a doença sexualmente transmissível é um dos fatores. Cirurgias prévias, anteriores em abdômen, que distorçam um pouquinho a anatomia e favoreça essa ectópica. Quem tem uma ectópica de um lado, ela existe 30% de chance maior de ter na outra trompa. Então, as pacientes que tiveram ectópica, ficar atenta, fazer preventivo regularmente, evitar muitas infecções urinárias, tá? Realmente cuidar bastante da outra trompa, porque o risco é de 30% de ter uma nova ectópica. E aí, infelizmente, ela fica sem as duas trompas. E a própria endometriose, como é uma doença inflamatória local, Sim. ela altera um pouco a trompa, a captação do óvulo pela trompa e favorece também a gravidez ectópica. Então, as mulheres que estiverem dentro desse universo de vida sexual, né, de cirurgias prévias, de endometriose, correm um risco aumentado de ter ectópica. Inclusive, doutora, essa era uma das próximas perguntas, inclusive já para a gente entrar no assunto de endometriose, e eu vi que a senhora colocou uma enquete lá também no seu Instagram. Sim. Endometriose pode causar gravidez ectópica? Era um dos tópicos que a senhora perguntou lá, já para a gente entrar aqui nessa questão da endometriose. E falando de endometriose, a senhora encabeça uma campanha interessante aqui em Feira de Santana, inclusive já lançando algum curso, né, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre cólica não é normal. Sim, agora explicando, cólica não é normal, por quê? Bom, nenhuma dor é normal. Eu te perguntaria, qual é a dor que ela é normal? Sim. Então, isso é uma questão de que eu sempre trabalho em cima disso. Isso foi um erro cultural de que os nossos avós, mães, passaram, de que a gente tem que ter essa capacidade de resiliência, a gente tem que aguentar dor, aguentar todos os problemas, e com isso, porque exatamente a cólica uterina é que tem que ser normal. Então, além de a campanha, ela teve esse chavão de cólica não é normal, mas para chamar a atenção de que existem muito mais coisa atrás de uma cólica. Sim. Não é a cólica única que me interessa. Eu quero que através desse chavão as pessoas entendam o que significa endometriose. Que a endometriose é uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres. No Brasil, 9 milhões de mulheres têm. E o pior de tudo isso é um atraso de diagnóstico de 7 a 10 anos. Então, se você pensar que a gente tem uma doença progressiva, onde não é diagnosticada de forma precoce, com isso essas mulheres vão ter risco no futuro de infertilidade, de dor na relação sexual, de dores abdominais, de dores urinárias. E hoje a gente estuda muito uma coisa chamada neuroinflamação, que é a fadiga, cansaço e depressão. Então, você imagina quantas coisas atrás de uma doença como endometriose, que muitas vezes ela não é dada atenção devida. E sim, você está com cólica, minha filha, toma um analgésico, bota uma boquinha quente. Você não suspende a sua menstruação, suspende, você não vai menstruar mais, e aí você não vai sentir dor. Só que isso não pode acontecer, porque a gente não pode suspender o que a gente não sabe, o que tem por trás dessa paciente. Então, se o médico achar que, depois do diagnóstico, ele quiser usar, não é a forma que a gente usa mais habitualmente, mas se ele quiser usar um anticoncepcional oral para suspender a menstruação, bom, ele já sabe do diagnóstico, ele vai orientar a paciente o que é a doença, e aí ele usa aquele bloqueio hormonal que ele acredita ser o melhor, não é da minha preferência. Sim. Mas aí tudo bem, a gente tem o diagnóstico. Mas a gente não pode suspender sem saber o que é. Eu costumo dizer às minhas pacientes que para fazer um lúdico é igual uma pessoa arrumando a casa. Sim. Aí você varre a casa toda, você levanta o tapete e você bota aquele lixo literalmente embaixo do tapete e você cobre. Quando você descobrir, o lixo está completamente embaixo do tapete. Só que na endometriose esse lixo repercute em alteração da anatomia pélvica feminina. Você consegue, como a gente estava falando, da ectópica. Por que as mulheres com endometriose podem ter ectópica? Sim. Porque atinge muito a trompa. Uma das teorias da endometriose é que o sangue, vamos para recapitular, quem ainda não me ouviu falar ou não viu nenhum profissional falar, o que é, né, endometriose? Sim. Eu sempre gosto que vocês imaginem
uma pera. O tamanho mais ou menos de uma pera é mais ou menos o tamanho de um útero. Dentro desse útero existe uma camada interna que é chamada o endométrio. Toda mulher que não engravida, esse endométrio ele descama em forma de menstruação. Só que uma das explicações, essa não é a única, é que este endométrio, ao invés de descer, uma parte desse endométrio, ao invés dele descer pela vagina, ele reflui pela trompa. Ele volta literalmente para trás. Por isso que esse evento ele é chamado de menstruação retrógrada, uma menstruação que vai para trás. Então você imagina esse movimento desse sangue refluir pela trompa todos os meses. Isso também cria uma reação irritativa. Isso vai lesando um pouquinho essa trompa. Por isso que ela vai perdendo a capacidade desse transporte do óvulo fecundado para dentro da cavidade uterina. Tem casos também que essa trompa ela fica dilatada, enche de líquido, que é chamada hidrossalpinge. Pode ser uma causa também de inflamações e dessa menstruação retrógrada. Tem casos também chamados de hematossalpinge. O sangue se acumula dentro dessa trompa e fica dilatada o tempo todo. Então, este movimento de que sai esse endométrio pela trompa, quando esse endométrio sai, ele adere aonde ele quiser. Ovário, intestino, bexiga. Quando ele se adere, o nosso organismo sabiamente reconhece que o local de endométrio é aonde? Dentro do útero. O que esse endométrio está fazendo fora do útero? Nosso organismo cria uma reação inflamatória, libera citocinas, quimiocinas, para destruir este endométrio. Então, por isso que a endometriose é uma doença inflamatória, porque o nosso organismo, ele tenta destruir. Esse movimento de destruição gera uma inflamação. Então, isso muda a pelve da mulher. Isso muda a alteração, como eu falei, de trompa, de ovário, cria aderências e vai modificando a anatomia feminina. Aproveitando esse ensejo para falar em relação à anatomia feminina, muitas das pessoas falam, eu tenho essas queixas, mas eu fui fazer uma ultrassom endovaginal e não apareceu nada. Sim, exatamente. Ultrassom endovaginal é uma coisa para deixar claro para vocês, ouvintes, não é diagnóstico, não dá diagnóstico de endometriose. Primeiro, uma clínica e segundo, os exames são ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Ou uma ressonância magnética da pelve com mapeamento para endometriose. Então, esses são os exames indicados quando se existe a suspeita da endometriose. Eu acho, doutora, que seria uma essas questões, as dificuldades que a gente vê no diagnóstico tardio da endometriose. Muitas pacientes chegam, muitas vezes, no atendimento SUS, que talvez não tenha atenção devida, então por isso a descoberta tardia, ou até a não descoberta, e essas mulheres ficam sofrendo. Perfeito. Esse é o motivo da campanha Cólica Não é Normal. Quando foi decidido em março fazer essa campanha, eu digo sempre, esse ano eu faço 30 anos de formado. Poderia ter feito uma viagem, eu poderia ter feito uma grande festa de comemoração, mas eu resolvi fazer essa comemoração retribuindo. Eu sou de Salvador, Feira de Santana foi uma cidade que me acolheu muito bem, respeito o meu trabalho, e eu resolvi retribuir isso como alerta, pelo menos aqui em Feira. Todo mundo ouviu falar que cólica não é normal. Sim. Eu tive em rádios, tive com vocês, tive em TV, tive nos interiores próximos aqui de Feira, levando essa voz para que as pessoas descubram o que é a doença e questionem, procurem, olha, eu tenho isso, eu ouvi falar. Então é uma sensação de que, pelo menos a minha parte, eu não consigo chegar a várias pessoas. Por mais que eu queira trabalhar, é impossível que eu consiga. Então, esse meio de comunicação, essa oportunidade que vocês oferecem para que as pacientes entendam sobre endometriose é um pilar muito importante da campanha, que é levar a conscientização da doença, é levar como o diagnóstico é feito, se é possível um tratamento e que as pessoas entendam, como você falou muito bem no início, de que cólica não é normal. A gente desromantizar essa frase de que cólica é normal. Diante disso, a gente consegue entender a complexidade dessa doença e assim dar atenção devida. Eu digo sempre às minhas pacientes de que eu acredito isso para mim e para todas elas, de que a gente tem que ter conhecimento. Isso em tudo na vida. Não adianta você ir para o médico e o médico diz assim, Deise, tome essa medicação, suspenda. O ser humano, ele é levado a não cumprir, se ele não entender.
Então, meu marido, ele costuma sempre brincar comigo e falar: nega, você tem um ar muito professoral. E realmente é uma característica minha. Talvez esse ar professoral é para que eu tenha a certeza de que eu estou tentando explicar isso de uma forma de que as pessoas consigam entender. Porque para mim isso é teoricamente fácil, porque é uma coisa que eu estudo muito. E não é o tema que endometriose é complexo, é falar desse início da endometriose. Mas para quem está ouvindo, precisa entender. Então, por isso que o conhecer, eu não sou satisfeita com a campanha Cólica Não é Normal, como você falou, eu fiz um curso. Existe um curso com 30 aulas, onde eu ministro 30 aulas, são 6 módulos, chamei 7 profissionais de saúde. Neste curso eu tenho, porque eu acredito que o ginecologista sozinho, ele não consegue, ele pode até dar o diagnóstico, mas ensinar o autogerenciamento da doença para a paciente, fazer o acompanhamento, manter essa paciente fiel ao tratamento e estimular essa paciente o tempo todo e dar todas as orientações, o ginecologista sozinho não é o melhor caminho. O melhor caminho é uma equipe multidisciplinar. Por isso que no curso eu tenho 2 psicólogas, eu tenho uma fisioterapeuta, tenho nutricionista, tenho uma médica falando da infertilidade, a doutora Zuleika de Salvador, porque 30 a 50% das mulheres têm infertilidade. Dr. Marcos Travessa falando sobre a cirurgia, ainda tem espaço para cirurgia. Hoje a gente indica muito menos cirurgia, mas a gente tem espaço para cirurgia. A psiquiatria, doutora Adriana, você sabe que muitas das pacientes com endometriose, elas têm depressão, fadiga, tristeza. E as pessoas acham que é só porque elas têm muita cólica ou porque elas não conseguem ter relação, que já seria motivo de sobra para elas serem tristes. Sim. Mas é além disso. Essa inflamação que existe na pelve, ela acende o sistema nervoso central e atinge zona da fome, da ansiedade e gera essa famosa neuroinflamação. Então, por isso que você falou muito bem do diagnóstico precoce. Infelizmente, esse atendimento ele não é possível ser dado a nível de SUS, uma coisa que a gente tem que continuar brigando, falando, até onde a gente toque entes públicos, né, pessoas, políticos. Essa causa ela precisa ser abraçada por alguém. A gente não pode ficar esperando que a Anitta, Clarissa Manoela façam isso. A gente tem que levar através dos famosos o conhecimento. Porque se o político, se o ente público, ele consegue se conscientizar do ônus que realmente essa doença causa, eles vão entender que não é só pela dor física, pela dor sexual ou pela dor emocional. É por um ônus econômico que realmente causa. Existem estudos na Grã-Bretanha, existe na Austrália, mostrando o custo da endometriose. Ele se compara ao custo da diabetes. Diabetes é uma doença crônica, cara, mas que existe, ainda bem, tem que continuar existindo, existe um empenho em oferecer saúde pública para a diabetes. O que eu chamo e o meu apelo é, por que não para a endometriose? E tem uma questão, doutora, que eu observo muito, que a senhora falou muito bem, em relação às críticas, porque a mulher, ela fica mais abatida, ela fica triste, ela é menos produtiva no trabalho, e isso gera críticas, desconfiança, preconceito, muitas vezes por parte dos homens, dos patrões, que não entendem, é porque está com a cólicazinha, aquelas falas, né, machistas, está com a cólicazinha porque é mulher. Então, muitas vezes, isso traz muito mais aí a questão da depressão, por conta dessa questão do envolvimento com a sociedade. Sim, a parte comportamental corrobora com a parte inflamatória, com a neuroinflamação. Então, é uma soma de fatores negativos. Existe trabalho científico mostrando de que a mulher, ela perde 10 horas semanais em quadro álgico de dor intensa. Então, isso para ela, para o gestor, para o colega de trabalho, é muito difícil. Ontem uma paciente me disse no consultório, a senhora não sabe o que é a gente olhar para os colegas de trabalho quando a gente volta sem conseguir trabalhar. Não acredito que você está assim por uma cólica. Então, primeiro, que isso é uma falta de empatia muito grande. A gente primeiro não pode julgar a dor do outro. Então, a primeira coisa, a ordem número 1, a gente tem empatia, porque a endometriose ela ainda tem um problema. Se você tem febre, você coloca um termômetro e você, acima de 38, você está com febre. Se você
tem hipertensão, você afere a sua pressão e você tem a prova de que você está com hipertensão. Endometriose, você tem que acreditar no outro. Você tem que ter empatia e solidariedade pela dor do outro. Isso, infelizmente, é uma coisa difícil, mas que a gente tem que mudar a realidade. A gente tem que entender de que a gente não precisa sentir essa dor para respeitar. E a endometriose hoje é uma coisa pública. Essa estatística que eu te dei, de 1 a 10 pacientes, é o que a gente tem de publicado. Sim. Várias cidades que eu fui, desde agora eu fui recentemente em Lagarto, em Sergipe. Sim. Mais um local que não tem número de pacientes com endometriose. Infelizmente, Feira de Santana, nós não temos números de pacientes com endometriose. As cidades que eu fui, Serrinha, São Gonçalo dos Campos, não tem este número. Então você imagina que a gente está falando da Bahia e agora eu estou falando de Sergipe. Qual o número real de endometriose? Será que realmente é 1 para 10? 1 em 10? Porque se eu estou dizendo que esses locais todos que eu estou andando, a gente não tem estatística dessas mulheres, a gente não tem um serviço de acolher e que faça esse acompanhamento, eu acredito que esse valor seja muito maior. As repercussões clínicas nessas mulheres sejam também muito maiores. Ok, 17 horas e 41 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial e na volta tem algumas perguntas aqui das ouvintes que estão mandando, que participaram. A gente falar sobre tratamento, né, como é que é feito o tratamento, entre outras perguntas, que tem um batalhão de perguntas aqui. 17 horas e 41 minutos, vou em intervalo e volto já com a doutora Glauci Casares. Que papo massa, né? Estamos de volta com Manhã Antenada. 17 horas e 44 minutos, estamos aqui no nosso Papeando, tão à vontade, tá, doutora? Bem tranquilinho, à vontade. Maravilha, a doutora disse que está se sentindo no consultório. Que maravilha. Pois é, 17 horas e 44 minutos, eu volto perguntando o seguinte, o diagnóstico em adolescentes é mais difícil e por quê? Vamos lá, porque uma boa parte das adolescentes não tem vida sexual ainda. E para a gente dar o diagnóstico, como eu te falei, 2 exames são os mais indicados. A ressonância e a ultrassom com preparo intestinal. Então, a ultrassom com preparo intestinal, ela precisa ser feito um preparo pela vagina também. Então, retal, mas também precisa colocar o transdutor vaginal para poder fazer esse exame. Então, as adolescentes não podem fazer. E segundo, às vezes, mesmo a ressonância, quando eu tenho um paciente adolescente com a suspeita forte, eu peço uma ressonância da pelve, que essa adolescente pode fazer. Porém, se for uma doença muito inicial, a paciente ela tem sintomas, mas ainda não foi capaz de causar uma mudança na anatomia, porque essas imagens que são obtidas pela ressonância ou pelo ultrassom, são imagens decorrentes de alterações inflamatórias que aconteceram dentro da pelve e que isso deu uma distorção da anatomia. Isso para acontecer demora tempo. Às vezes um adolescente chega a 14 anos, não deu tempo ainda ter essas alterações. Por isso que a clínica sempre ela é soberana. Se a gente tem um adolescente que tem cólicas intensas, cuja mãe tem endometriose ou tem outra doença de predominância estrogênica, como mioma, fibroadenoma, TPMs, pólipos endometriais, essa adolescente ela tem que ser vista de uma outra forma, porque a endometriose ela tem um cunho genético. Mas tem 1 mês ou 2 meses, eu coloquei no Instagram uma menina de 14 anos, cuja ressonância mostrou lesão já profunda em ligamento útero-sacro. É um ligamento que tem atrás do útero. O profundo assusta muito as pacientes, mas não quer dizer gravidade necessariamente. O que é uma endometriose profunda? Ela quer dizer que naquele local existe uma infiltração da endometriose em 5 milímetros ou mais. Então você imagina isso num adolescente de 14 anos que tinha apenas 2 anos de menstruação. Então, no caso dela deu positivo, mas se a adolescente fizer esse exame e não der lesão detectada na ressonância, não quer dizer que esta paciente não tem endometriose. É uma paciente de alta, tem que vigiar bastante essa paciente, manter os cuidados anti-inflamatórios, já mostrar essa paciente o risco dela,
fazer um compromisso para ela com atividade física, com alimentação, parar de usar tanto tablet, celular, que eles interferem no ciclo circadiano noturno, fazer uma alimentação adequada, uma suplementação, e já colocar nessa paciente, olha, você tem uma possibilidade de ter endometriose. E daí já deixar aquela semente para que ela tenha a responsabilidade de estar anualmente no ginecologista. E pode ser que o diagnóstico em termos de imagem não seja feito, tá? Mas antigamente, diante disso, como era que era dado desde o diagnóstico de endometriose no passado? Sim. Exatamente por casos como esses iniciais. A laparoscopia era uma cirurgia que era feita para dar o diagnóstico, ou seja, uma paciente precisava ser submetida a um procedimento cirúrgico para você pegar aquele sítio ectópico, como eu falei, do endométrio, que não está dentro do útero, fazer uma biópsia, mandar para a anatomia patológica e confirmar que é um endométrio que estava num sítio ectópico. Então, antes, esse era o diagnóstico de endometriose. Ainda bem que hoje a gente não precisa fazer mais uma videolaparoscopia para dar o diagnóstico, mas cabe em casos que você não vê lesão, que a paciente não responde a tratamento clínico, aí cabe fazer uma videolaparoscopia, mas não mais para diagnóstico como era feito no passado. Certo. Uma pergunta interessante aqui, a mulher, ela já nasce com endometriose e ela vai desenvolver ao longo da vida, ou na verdade isso vai acontecer ao longo da vida dela mesma, mas ela já nasce com essa sementinha? Essa é uma pergunta brilhante e de difícil resposta. Hoje, o estudo de endometriose, a gente tem ido muito para a questão imunológica. Tá? A gente tem casos, relatos em crianças, em recém-nascidos que tem. Como é que você justificaria isso? Sim. Então, essas são as exceções. Por isso que a gente não pode traçar teorias e embasamento científico com as exceções, tá? Mas, e principalmente se a teoria mais aceita é a da menstruação retrógrada, que uma recém-nascida não menstruou, tá, ainda. Mas existem outras teorias da metaplasia celômica, que é um tecido que não é originário do local, assim, de útero, de ovário, e que ela pode se comportar como uma célula endometrial, tá, que é chamada teoria celômica. Então, existem outras teorias que podem mostrar de que isso realmente vem na vida intrauterina. Mas a gente não baseia nisso ainda, eu acredito que isso é uma coisa para o futuro. Eu acho que no futuro a gente vai tratar a endometriose como uma doença sistêmica, mas isso aqui é Glaucio pensando, viu, gente? Porque de tanto estudo deve ter visto, tem endometriose no olho. Como é que você justificaria uma endometriose no olho? Sim. Né? Coração. Então, existem vários locais que a endometriose aparece, que os estudos que nós temos hoje não conseguem responder a várias localizações e várias sintomatologias da endometriose. Então, eu acho que no futuro vai ser uma doença imunológica que já vem no recém-nascido e que vai se agravando com a menstruação. Enquanto a gente ainda não chegou nessa conclusão, isso é apenas Glaucio pensando alto com vocês, a gente fica na possibilidade que a criança não nasce com endometriose. A gente não tem como comprovar isso ainda. Sim. Tá? Não é nada. Existe sim um componente genético. Sim. Isso já nasce, porque quando a criança está na vida intrauterina, os seus óvulos, ela já traz a genética da mãe, que foi determinada na vida intrauterina. Por isso, vocês que têm endometriose, que estão assistindo o programa, o máximo de cuidado durante uma gravidez. Porque as mães que têm endometriose, elas podem minimizar as chances dessas crianças de terem endometriose, se elas tiverem uma gravidez extremamente saudável. Certo? Se elas puderem se alimentar bem, não ganhar peso, usar suplementação, isso melhora bastante a vida e a possibilidade dessa criança de vir a ter endometriose no futuro. A senhora vai falando e minha cabeça vai borbulhando de tanta pergunta. O seguinte, tem uma pergunta aqui interessante. Depois, mas aqui é questão de menopausa hormonal, mas vamos continuar aqui na endometriose rapidinho, porque a gente já está com o tempo acabando, mas eu vou continuar na live aqui com a doutora Glaucio. O tratamento da endometriose, como é feito esse tratamento, doutora? O tratamento padrão para todas as pessoas, em todas as idades, em qualquer circunstância, o primeiro deles é o tratamento natural. O que consiste o tratamento natural? Dieta anti-inflamatória, tá? Atividade física regular, sono. Como eu falei anteriormente, a gente não respeita o nosso sono nem o ciclo circadiano e a gente perde produção de melatonina, de testosterona, que é um prejuízo muito grande para o nosso corpo. Gerenciamento do estresse.
Nunca se foi, as mulheres nunca foram tão ansiosas, nunca acumularam tantas funções ao mesmo tempo, né? Então isso causa um estresse muito grande. Tem que ter, hoje tem várias técnicas de atenção plena, acupuntura, mindfulness, sempre buscar uma técnica dessa de atenção plena e suplementação. Nós não nos alimentamos de tudo aquilo que é necessário para um corpo normal. A gente quase nunca consegue tirar dos alimentos o nosso sustento total. Agora você imagine que eu estou falando de uma mulher com endometriose, uma mulher que tem um corpo inflamado e que necessita que todo o seu sistema imunológico ele seja tratado assim de uma forma melhor em termos desses itens, principalmente do ponto de vista nutricional. Então esse é o mais importante. Depois a gente vai ter que individualizar a idade dessa paciente. Sim. Se é uma paciente jovem, se é uma paciente que quer engravidar, se é uma paciente idosa e o comprometimento dessa lesão em cada uma dessas pacientes. Então, isso aí daria uma aula que eu fico até receosa de me empolgar e começar a falar, mas só para deixar essas três situações, tá? Adolescente, a gente trata de uma forma, mas sempre o tratamento natural, ele é o obrigatório, tá? E quando eu falo obrigatório, não é, doutora, eu não consegui fazer. Não, eu não consigo deixar de comer o meu bolo. Aí eu sempre tenho uma frase que é de um professor, que é de André Vinícius, que eu digo que eu uso dizendo que é dele. Eu não posso querer o tratamento mais do que a paciente. Sim. Então, a paciente tem que querer ser tratada mais do que eu queira passar o meu conhecimento e as minhas informações para ajudá-la. Uhum. Então, isso aí a gente tem que realmente conscientizá-la de dar o difícil, o máximo que ela consiga. Então, a adolescente às vezes nos dá trabalho, mas aí você tem que começar do início para conscientizá-la. Então, esse é o grande problema da adolescente. Uhum. A mulher adulta, eu vou só dividir aquelas que não querem engravidar, podem fazer o tratamento hormonal. E depois avaliar, depois dos 35 anos é que cabe uma atenção maior, porque depois dos 35 anos a mulher diminui a capacidade reprodutiva dela, diminui a capacidade, a qualidade dos folículos e o que ela produz de hormônio. Isso já dificulta normalmente a gravidez. Se você tem uma endometriose que já também age nesses dois fatores, aumenta mais ainda a chance de infertilidade dessa mulher. Então, as mulheres que não querem engravidar, tem que realmente ou fazer o congelamento de óvulos, mas precisa estar ciente que depois dos 35 anos essa realidade ela fica mais agravada. E na menopausa, as mulheres não acharem que entram na menopausa e existe cura, tá? Primeiro, não existe cura em nenhuma idade. E na menopausa, ela também não tem cura, ela tem que manter o acompanhamento e ainda um acompanhamento mais cuidadoso, porque é quando ela precisa fazer uso da terapia de reposição hormonal, para não ativar os focos de endometriose que ficaram lá. Então, para você ter ideia, isso precisa realmente individualizar, setorizar idade, clínica e o que é que necessita fazer. Mas o hormônio, que é muito discutido, ele na maioria das vezes precisa ser usado, só para fechar esse link e vocês entenderem, a endometriose tem 4 pilares. Sim. O inflamatório, que é o que eu disse a vocês de que os hábitos saudáveis resolvem. O imunológico, que também, se você tiver hábitos saudáveis, você consegue agir no seu sistema imunológico. Mas existe a parte hormonal, porque é uma doença de predominância estrogênica e que às vezes só a questão natural não consegue diminuir a predominância do estrogênio e a pouca progesterona que essa mulher tem. Então, na grande maioria, precisa sim de uma intervenção hormonal para melhorar. E o quarto pilar é o do estresse oxidativo, que é o que eu falei a vocês, que a gente tem que ter condutas para desinflamar o nosso corpo. Toda vez que a gente estiver diante de uma mulher com endometriose, a gente sempre tem que pensar nesses 4 pilares, a idade dela e traçar o tratamento correto. Perfeito. 5 horas e 56 minutos, doutora. Eu vou encerrar aqui o nosso quadro Papeando e o Mãe Antenada, mas a gente continua aqui na nossa transmissão, porque tem algumas dúvidas aqui a serem tiradas, inclusive para as pessoas que vão continuar aqui na nossa transmissão, nós vamos falar sobre suplementação. Então fiquem ligadas, eu vou encerrar aqui o Mãe Antenada, na semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai conversar com o Dr. Pedro Gantuá, né, falando sobre retinoblastoma, entre outros assuntos. Mas o Mãe Antenada fica por aqui, na próxima semana a gente está de volta. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar levando, né, a saúde feminina
atenção aqui com vocês. Muito obrigada. 17 horas e 57 minutos, vamos celebrar porque hoje foi mais um dia interessantíssimo aqui no nosso Mãe Antenada e até semana que vem. A gente continua.